Olá, tudo bem? Bom dia! Como vocês estão aí do outro lado? Já deixa aí o seu comentário aí embaixo, né? Já deixa aí o seu comentário de como você está. Esse aqui é o canal Marcos e Vandrilha e hoje nós temos um bate-papo, né? Um bate-papo, uma conversa hoje. Hoje nós vamos falar sobre é, as virtudes, né, do fracasso, né? O fracasso tem algumas virtudes, tem sim, né? E nós vamos aprender hoje aqui como vencer, né? Exatamente essa questão, vencer esse medo, né? Que muitas pessoas têm, por que não dizer? Eu creio que todas as pessoas têm um friozinho na barriga exatamente quando se fala na questão do fracasso. Nós temos muito medo do fracasso, de fracassar, nós temos muito medo de alguma forma, sermos colocados em rejeição por causa do fracasso. E nós vamos aprender como lidar com tudo isso e transformar, né, essa ideia de fracasso em uma virtude, né? Uma virtude por quê? Porque o fracasso ele tem as suas virtudes no nosso dia a dia, né? Eu quero que você que não é inscrito aqui no canal já se inscreva e deixa aí o seu like. Porque quando você se inscreve e deixa o seu like, né, principalmente num conteúdo como esse, e você está mostrando para o algoritmo ali, para o robô aqui do YouTube, que esse conteúdo é bom, é relevante, né, que pode ser compartilhado para mais pessoas. Então, não deixa de deixar o seu like, né? É de graça, você não vai precisar pagar nada para deixar o like. Dá um like, né? Se inscreva aí no canal, você vai estar recebendo sempre conteúdos importantes, né, aqui do nosso canal, né? Eu, ao longo de 20 anos, né, eu, eu me tornei pastor, né? Eu estou pastor durante 20 anos, falando melhor, né? Estou pastor durante 20 anos da minha vida. Eu comecei no ministério pastoral, eu tinha 16 anos, né? Muito jovem, né? Com incentivo, né, da minha igreja, incentivo dos meus pais, porque meu pai também já era pastor nessa época, né? Já estava pastor nessa época e com esse incentivo, né, com essa também eu aprendi e ver a necessidade de falar de Deus, de falar do Criador, de falar para as pessoas, né, a respeito de Deus, de ajudar as pessoas, porque desde criança, né, eu comecei a ver ali meu pai cuidando de pessoas, lidando com pessoas, e essa necessidade, né, que as pessoas tinham de vir ao encontro do meu pai e depois quando eu assumi essa característica, né, vamos dizer assim, essa função ali de pastor, eu comecei a aconselhar. Muitas pessoas vinham a nós pedindo um conselho, né? Pedindo um conselho, pedindo oração. E quantas das vezes eu me vi em uma situação, né, em que não era, as pessoas vinham em busca de oração e, e não era apenas oração, né, que aquelas pessoas precisavam. Aquelas pessoas precisavam vencer alguns traumas, vencer alguns medos, né? Pessoas que muitas das vezes estavam ali travadas na sua vida. E quantas pessoas ao longo dessa caminhada de 20 anos nós ajudamos, nós colocamos no caminho, né, correto que deveria seguir nessa trajetória da vida, né? E ao passar do tempo eu também comecei a ajudar muito mais pessoas, porque eu comecei a entender que o que as pessoas necessitavam não era apenas de oração, o que elas necessitavam era tomar uma atitude para vencer determinada circunstância, né? E muitas das vezes no gabinete pastoral, né, que a gente exercia ali, chegava muitas pessoas falando do fracasso e muitas pessoas com medo de dar um próximo passo, justamente
por medo de fracassar, né? Então é isso que nós vamos falar aqui no nosso vídeo de hoje, aqui na nossa conversa de hoje, que eu estou feliz de você estar aí. Se você ainda não deixou o seu like, dá o seu like aí, puxa um pouquinho para cima, deixa o seu like, né? Se inscreva aí no canal e é importantíssimo. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do fracasso, né? Vamos falar um pouquinho como as pessoas veem, né, essa questão do fracasso. É fundamental, né? É fundamental na nossa vida nós não associarmos o ato de fracassar, né, com uma desvalorização pessoal. Essa questão é muito forte, porque muitas das vezes nós associamos esse ato de fracassar, né, por uma desvalorização pessoal. Você sente que vai ser desvalorizado se você fracassar. E ao longo do tempo, ao longo da vida, você passa muito tempo mesmo, né, ali paralisado, ali travado na sua vida, com medo de fracassar, né? Com medo vamos dizer assim, das pessoas olharem o seu fracasso como algo que viesse lhe desvalorizar pessoalmente, né? Muitas pessoas têm medo exatamente das pessoas olhar para ela e taxar ela como um fracassado. Mas algo muito importante que eu quero que você entenda hoje, que a maior fraqueza, isso já dizia Thomas Edison, né, um grande inventor do passado, né? Thomas Edison, ele falou da seguinte maneira, Thomas Edison, ele falou da seguinte maneira: a nossa maior fraqueza, né, está em desistir, né? A maneira mais certa de ter sucesso é sempre tentar mais uma vez, né? Ele foi o inventor da lâmpada, né? Hoje nós temos lâmpadas, hoje nós temos a possibilidade de utilizar a energia elétrica na nossa casa para acender uma lâmpada, graças à invenção de Thomas Edison, né? E para ele fazer a lâmpada, ele fracassou várias vezes, né? Essa é a linguagem que nós colocamos. Ele fracassou várias vezes, né? Mas ele não desistiu, né? Ele não desistiu. E quando você não desiste, né, você, vamos dizer assim, você não fracassa, né? Vamos dizer assim, totalmente. Você não fracassa totalmente. Você fracassou em um passo, né? Sabe como era que o Thomas Edison ele via tudo isso? Ele disse: eu não falhei, quer dizer, eu não fracassei. Eu encontrei 10.000 maneiras de como não funcionam. Quantas das vezes o que nós precisamos entender, que não é o fracasso, né? Não é o fracasso que vai fazer nós paralisarmos. Nós precisamos entender que aquele fracasso, aquela derrota temporária, né? Aquela derrota temporária, ela tem que ser um trampolim para você ir para o próximo passo, para você dizer: isso aqui eu não posso fazer, que você possa aprender com a dor do fracasso a cada dia a não errar mais. E eu costumo sempre, às vezes, falar da seguinte maneira para pessoas: olha, quando você fracassa ou quando você tem uma dor, um sofrimento, você precisa colocar isso dentro de você, você precisa pegar aquela energia que toda aquela dor, que todo aquele fracasso fez na tua vida, né? E dizer assim: isso aqui eu não posso mais errar dessa mesma forma, né? Porque quando nós erramos da mesma maneira, né, nós precisamos olhar para onde erramos, para onde fracassamos e dizer assim: eu não posso mais fracassar nisso, eu não posso me paralisar nisso. Thomas Edison, ele só conseguiu criar a lâmpada depois de diversas tentativas fracassadas, quando ele começou a analisar e dizer: isso aqui é uma maneira errônea de criar uma lâmpada. Essa aqui, quando ele tentou novamente outra forma e ele não conseguiu, ele disse: isso aqui é outra maneira errônea de criar
a lâmpada. Então ele já tinha colocado, eu não posso errar mais nessas duas maneiras, e assim ele foi até completar todas as etapas que ele fracassou, até ele chegar a uma opção aonde ele conseguiu chegar lá. Quantas das vezes nós achamos que fracassamos quando nós temos a nossa primeira derrota, né? Aquela primeira derrota não significa que você fracassou, a não ser que você desista. Aí sim, você fracassou. Mas se você vai para o próximo passo, se você faz uma nova tentativa, você não fracassou. Não tenha medo de fracassar. As pessoas, elas têm medo de fracassar, elas têm medo de errar, justamente porque ela acha, não, vou ser desvalorizado. As pessoas vão me desvalorizar porque eu fracassei, porque eu tentei e não consegui, né? Você tenha um objetivo, definido, e nada vai poder lhe deter. Porque quando você tem um objetivo definido, vem os fracassos temporários e você continua. Eu não vou mais errar nessa etapa como eu errei na primeira etapa. Eu vou para o próximo passo tentando não praticar aquela mesma atitude que eu pratiquei anteriormente, né? Fracassar, ela é uma palavra temida, né? Por qualquer pessoa, seja ela quem for, seja o vencedor que for, ele teme o fracasso, né? É difícil, né, vamos dizer assim, admitir um erro, admitir uma falha. É muito difícil isso. Eu compreendo isso, eu vivo na pele muitas das vezes a ideia, poxa, eu fracassei nisso, eu paralisei nisso, eu errei nessa parte, né? E é tão difícil a gente falar que a gente errou, é tão difícil a gente falar que a gente fracassou em determinada situação, mas o mais difícil disso tudo, ou o pior disso tudo, é você aceitar o fracasso. É você aceitar o fracasso dentro de você. Então, mais uma dica que eu estou te dando aqui, mais uma dica, né? Não aceite o fracasso. Não aceite o fracasso como uma decisão definitiva na sua vida. Você sabia que o fracasso ele traz virtudes importantes? Virtudes, eu estou falando aqui de virtudes, né? O fracasso ele traz virtudes importantes para que você possa seguir em frente, né? A gente não tem como tirar o medo do fracasso, porque o medo é uma emoção nossa, uma emoção válida, né? A gente não pode tirar o medo, né? Porque o medo ele é uma emoção nossa, como a alegria, como a tristeza, né? O fracasso, ou seja, o medo também é uma emoção, né? É uma emoção, é algo que também faz parte da nossa vida. Não tem como perder o medo, né? Do fracasso. Não tem como perder o medo, mas você tem que reagir além do medo, ressignificando, mudando o seu modo de pensar, renovando a sua mente com uma nova trajetória. E talvez você possa estar perguntando, Marcos, existe alguém que você sempre fala aí na Bíblia, sempre fala de alguém que passou por um momento de fracasso e ele teve que se reinventar? Sim, sim, existem inúmeras pessoas. O fracasso ao longo da vida, ela vai ser exatamente como, vamos dizer assim, um ponto em que você possa se apoiar, em que você possa dizer assim, eu fracassei aqui, eu preciso continuar, eu preciso tomar uma decisão de fazer o certo, entendeu? Eu preciso tomar uma decisão de fazer o certo, né? Eu preciso tomar uma decisão de não errar mais nessa mesma condição, né? Inúmeras pessoas, a Bíblia relata, né, que eles tiveram que voltar o caminho, né, ter uma conversão. Conversão nada mais é do que você fazer uma curva e retornar ao caminho. E nada melhor do que a gente falar de um grande juiz de Israel, que foi Sansão. Sansão, todo mundo conhece, todo cristão, né, na realidade, conhece a história de Sansão, que foi um dos juízes de Israel. Aquele homem, ele
ele saiu do foco da sua missão, porque ele foi, desde o ventre da sua mãe, foi prometido ser um juiz, um líder no povo de Israel, né? Defender o povo de Israel da opressão dos filisteus, dos seus inimigos, né? E vejamos que, por um período de tempo, Sansão ele fugiu dessa sua missão, ele fugiu do seu propósito. Ele utilizou todos os recursos que ele tinha para viver uma vida, vamos dizer assim, como ele queria, fugindo do próprio propósito que ele tinha de vida, né? E o que é que acontece ali com Sansão? O que é que acontece na vida deste homem? Chega o momento do fracasso, né? O fracasso foi o momento em que ele teve que olhar para tudo aquilo ali. O fracasso foi o momento em que ele teve que olhar para toda a situação ao seu redor e dizer: eu preciso me converter, eu preciso voltar para o meu propósito inicial e cumprir o meu propósito. E é na hora da sua morte ali que ele cumpre o propósito que ele teria que ele veio para cumprir, que era, né, tirar o povo de Israel da opressão inimiga, né? E vejamos que devido Sansão ter se afastado de tudo aquilo, ele chegou a fracassar, né? Então o fracasso, a gente vê que qual as virtudes do fracasso? Olha uma virtude, você voltar para cumprir o teu propósito, né? Então veja que Sansão chegou um momento da vida dele ali que ele estava cego, ele tinha perdido as suas forças. A gente conhece essa história. Quem não conhece a história, diga aqui, né? Tá lá no livro dos Juízes, né? A gente conhece um pouquinho dessa história. Quem não conhece, comenta. Eu não conheço a história de Sansão. Posso pedir para o Estevinho lá no canal dele contar a história do Sansão para você, tá bom? Então eu quero dizer para você que Sansão, por um momento de tempo que ele chegou a um momento de fracasso em que ele estava preso, né? Derrotado ali pelo inimigo do seu povo, preso, cego, sem forças, que a maior virtude de Sansão era a sua força. Então, quando Sansão está ali sem força, quando Sansão está ali preso, quando Sansão tem sido cego dos seus olhos, né? Ali tiraram a visão, tinham furado os seus olhos, falando melhor, tinham furado os seus olhos e ele tinha ficado cego, né? Quando Sansão está nessa situação de fracasso, é que ele começa a analisar e dizer: eu já estou numa situação de fracasso. Então o fracasso ele se torna uma virtude quando eu chego em uma situação de fracasso, eu consigo extrair daquela situação uma ideia de mudar a situação e cumprir aquilo que devo cumprir. Sansão não foi fracassado totalmente, porque no final ele cumpre a sua missão, destruindo o povo inimigo e libertando o povo de Israel da opressão daquele povo inimigo. Como? Porque Sansão ali no momento vamos dizer assim, do ápice do seu fracasso, em que os seus inimigos estão festejando com ele ali, né? Em que os inimigos estão festejando com Sansão ali, dizendo: nós destruímos o herói de Israel, nós vamos matar o herói de Israel, né? É nesse momento ali de fracasso, que parecia ser um fracasso, que Sansão reage. No momento do fracasso é que nós temos mais força para reagir. Então, o fracasso ele tem essa virtude que é fazer reagirmos apesar da situação. Então, eu quero que você coloque isso no seu coração, né? Eu quero que você coloque isso dentro de você. Eu quero que você tome essa decisão de dizer: eu não vou ter medo do fracasso, porque o fracasso ele só se torna fracasso quando você desiste totalmente, né? Quando você ainda continua tentando, quando você não desiste, quando você não para. Qual o teu objetivo de vida? Qual o teu propósito definido? Eu tenho falado muito aqui de propósito definido. Você precisa ter um propósito definido. Você precisa colocar em ordem a tua vida. Não se deixe travar. Quantas pessoas chegou
em meu gabinete pastoral, quantas pessoas chegaram pedindo um aconselhamento para mim, né? E perguntando da seguinte maneira: o que eu devo fazer, né? O que eu devo fazer? Porque o medo do fracasso, ela nos paralisa, ela nos trava. Mas hoje é o dia de vencer essas travas. Hoje é o dia de vencer essa trava, ressignificando, dizendo: eu posso por um momento ter perdido ou ter errado nessa situação, mas eu não vou desistir de chegar aonde eu quero chegar, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje aqui no nosso canal. Eu quero que você se inscreva, né? Eu quero que você se inscreva aí no nosso canal. Eu quero que você deixe o seu like aí, tá bom? Deixa o seu like, né? Deixa aqui o seu like, tá? Olha só, é importante que você deixe o seu like, é importante que você se inscreva aqui no canal para que você possa estar recebendo mais dicas aqui, né? Dicas nossas aqui no canal. Todo tempo nós estamos aqui gravando um vídeo, trazendo uma mensagem inspiradora para a tua vida, para que você possa vencer essas travas, né? Vencer essas travas. Então, hoje, o conselho que nós demos foi para você não se importar com o fracasso, porque o fracasso não significa que você vai ser desvalorizado, né? Por quê? Porque o fracasso, muitas das vezes, ele é temporário, né? Ele é temporário, só por um período de tempo ali, até você reagir e dizer: só é fracassado aquele que desiste. Falando melhor, só é fracassado aquele que desiste. Chegou o momento ali de uma derrota temporária, você só se torna um fracassado quando você toma a decisão de dizer assim: eu não vou seguir em frente, tá bom? Não vou seguir em frente. Então, é importante que você entenda isso, para que você tenha uma vida bem melhor, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe a você e até o nosso próximo vídeo aqui no canal, tá bom? Deixa o seu like, não se esquece, ó, de compartilhar com alguém, né? Alguma pessoa está precisando muito dessa mensagem, alguma pessoa está precisando muito dessa palavra. Então, você pode ajudar outras pessoas, tá bom? Ajude outras pessoas, compartilhe com alguém essa mensagem, porque isso vai ajudar muito outras pessoas, tá bom? Um forte abraço, um beijão no coração de vocês aí, tá bom? Deus abençoe.